Olá, sou a doutora Alessandra Perali, mais uma vez compartilhando um conteúdo informativo com vocês. Sobre hoje, o assunto é pensão alimentícia. De quem é a obrigação de compartilhar e dar a pensão alimentícia? Para quem é esse direito? Vamos começar do básico. Aqui a pensão alimentícia, hoje nós vamos tratar do direito da criança. A criança tem o direito de receber essa pensão. E o que ela é? A base dela é fundamentada no binômio necessidade versus possibilidade, né? Dentro dos genitores, quem tem a maior possibilidade e condição financeira de pagar a pensão para a criança, né? A base também a gente faz esse estudo é a condição em que ela vive hoje, né? Qual que é o status que ela vive hoje? Hoje ela tem uma condição de vida, mora numa casa legal, tem um status de vida basilar, né? Que é um estudo, é um plano de saúde, é uma alimentação regrada. Então, dentre dessas necessidades básicas da criança, é onde nós vamos definir um mínimo possível de pensão alimentícia, né? Definindo a residência, geralmente é com a genitora, então passa a obrigação a ser feita pelo pagamento para o pai, né? O genitor. Então, ele é que sai do contexto residencial. Eu estou aqui tratando da maioria dos casos, não das exceções deles, ok? Então, a maioria tem esse contexto. A genitora fica com as crianças na casa, o genitor sai, paga a pensão alimentícia. Qual que é a base para essa pensão, para esse valor? Claro que dentro daquilo que ele ganha financeiramente, é a base, né, para ser feita um cálculo dessa pensão. A quantidade das crianças, se é uma, duas, três filhos, quatro filhos, e todo esse contexto em que as crianças vivem hoje. Então, necessidade versus possibilidade. Dentro deste conteúdo é definido um valor, né? E esse valor paga para a genitora que faz a administração desses gastos, né? E desse custo que a criança tem hoje. Mas vamos lá, nós temos algumas coisas bem interessantes nesse contexto de pensão alimentícia. Existe também uma maneira que é definida hoje no judiciário, que é a pensão alimentícia paga em natura. O que é in natura? In natura é quando o genitor, em vez de pagar em espécie, dinheiro, ele paga na forma de alguma despesa, né? Ou com uma cesta básica, ou com uma mensalidade escolar, ou com uma mensalidade do plano de saúde. Enfim, se ele é um agricultor e ele tem, né, ele produz algum tipo de alimentação, ele paga in natura por aquele produto que ele produz. Então, assim, depende muito da situação, tanto do que as crianças vivem, né, da condição que elas vivem, daquilo que o genitor é capaz de pagar, né? Porque também tem casos em que o genitor nem trabalho tem, ou que tem é uma produção, que nem eu dei o exemplo agora, agrícola. Então, isso também é avaliado. E proposto, né? É claro. Mas essa questão do pagamento in natura, a meu ver e a muitos outros colegas, ela não é muito bem vista. Por quê? Porque uma criança não vive só de uma mensalidade escolar. Uma criança não vive só de comer uma batata da produção, né? E não vive só do plano de saúde. Ela tem todas umas necessidades básicas: alimento, saúde, vestimenta, lazer. E tudo isso compõe essa pensão, né? Quando eu falo com os meus clientes, eu falo: olha, faz a planilhinha financeira e sua de gastos. Dentro dessa planilhinha que nós vamos ter uma base para entrar num acordo da pensão alimentícia, né? E in natura hoje, você acaba limitando tudo isso. E as outras coisas, como serão pagas? Por muitas vezes também a genitora que fica com o cargo de administradora de toda essa situação tem que trabalhar, né? Para também ajudar e custear essa pensão. Porque a pensão é responsabilidade dos dois, né? 50% para cada um, na maioria das vezes. Então, tratando da pensão para as crianças, a genitora vai trabalhar e compõe os outros 50% financeiramente,
que não dá para deixar tudo nas costas de um único, né? Genitor ou genitora. Não dá também para ser todo nas costas do genitor, que é a pensão paga, e nem tudo nas costas da genitora. Então, quando se trata de pensão, não é simplesmente colocar um número e aplicar. Não. Tem todo um contexto por trás disso que precisa ser avaliado, né? E por muitas vezes a base disso é a condição de vida hoje. Antes do fim do relacionamento conjugal, existia uma base, né, de condição financeira, de status e uma série de coisas que é levada em consideração. É claro que na ruptura do casamento, essa condição muda, e muito, né? 99% isso muda, e isso também é avaliado. Outro ponto também interessante em relação à pensão alimentícia é que existe a possibilidade dos pais pedirem aos filhos essa pensão, que por muitas vezes os idosos, numa condição mais precária financeira, posto às vezes em clínicas ou não, na própria residência, não tem um rendimento mensal. E, por sua vez, o filho, bem-sucedido profissionalmente, no esquecimento familiar, acaba não dando um suporte financeiro para os pais. E sim, os pais podem entrar com um pedido de pensão alimentícia para eles, né? Que também vai ser baseado nas condições financeiras dos filhos, né? Daquele sustento que ele tem, diário, mensal, e da condição de vida do pai. Então, o pai é um idoso que precisa de um plano de saúde, que precisa de medicamentos, precisa se alimentar, às vezes precisa de cuidador, enfermeiro, e isso tudo é colocado numa planilha financeira, para poder basear um valor mensal a ser pago pelo filho. Então, o interessante é que pensão alimentícia, quando a gente fala desse tema, a primeira coisa que vem à mente é do filho, né, receber essa pensão pelos genitores. Mas também nós temos o inverso, o pai também pode pedir. E na sequência ainda, um outro tema importante, quando os pais genitores não têm condições de pagar a pensão, né, alimentícia para o filho, nós temos aí os ascendentes dele, os avós. Os avós também podem ser abordados para pagar uma pensão alimentícia aos netos, né? Então, a condição financeira dos avós às vezes é mais tranquila, mais estável, são muitas das vezes também subsidiado por uma pensão, ainda que do governo, né? São aposentados e têm um bom rendimento. Isso traz para a realidade, né, aquele binômio necessidade versus possibilidade, a condição dos avós pagarem essa pensão. Porque muitas vezes também existem casos em que os pais não trabalham ou perderam o emprego e precisam se recolocar, né, no mercado. Então, existem inúmeras situações em que acaba os avós sendo envolvidos nessa questão jurídica do pagamento da pensão. E, de novo, a gente vai basear valores em cima das necessidades das crianças, daquilo que elas precisam como base para o sustento próprio, certo? Então, veja, pensão alimentícia é um assunto assim que vai muito além dessa questão pai-filho, né, genitor-filhos, e vai além disso. E se você gostou desse conteúdo, tem muito mais no meu canal. Mande suas dúvidas também nos comentários, que em particular eu vou responder cada uma delas. Se inscreva no canal, dê seu joinha e aperte o sininho. Obrigada!